Queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Eu sou o presbítero Deval, membro das Assembleias de Deus em Ribeira do Pombal, na Bahia, que tem como pastor-presidente pastor Demétrio Paim. Atuo também na Escola Bíblica Dominical, na classe de senhoras, juntamente com a professora Deniese. Meus amados, nós estamos aqui para ministrar a 9ª aula desse trimestre 2020, que tem como título o Mistério da Unidade Revelado. Meus amados, nós estamos acostumados a ouvir falar esse termo chamado mistério como aquilo que não conseguimos compreender, aquilo que não se consegue entender. Por exemplo, você já ouviu muito algum crente falar, algum cristão falar: meu irmão, isso é mistério de Deus. Meu irmão, isso é mistério. A gente ouve muito falar isso. E quando geralmente se fala esse termo mistério, a gente entende como algo que não se revela, como algo que não tem revelação, algo que está no oculto. E, na verdade, o que o apóstolo Paulo vai falar aqui é de um mistério que foi revelado. Então nós vamos ver lá na frente o conceito de mistério e a gente vai entender melhor isso. Bom, nós temos aqui o textuário que diz: o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas. Efésios 3:5. A verdade prática diz assim: Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Nós temos aqui a leitura bíblica em classe, que se encontra em Efésios, capítulo 3, versículo de número 1 a 13, que vocês poderão ler em casa, para a gente ganhar tempo aqui na administração da aula. Amados, no primeiro ponto da lição, no primeiro tópico, nós temos o mistério oculto no Antigo Testamento. E o primeiro ponto fala sobre o conceito bíblico de mistério. Então, o que é mistério, na verdade? Biblicamente falando, mistério é algo que está em segredo, é algo que ainda não foi revelado. É uma doutrina secreta. Uma doutrina secreta indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. Então, mistério é isso, biblicamente falando. São verdades do mundo espiritual que no Antigo Testamento não eram compreendidas por muitos. Ainda não estava muito claro. Pode falar. O segundo ponto da lição, do primeiro tópico, vai falar sobre o desconhecimento desse mistério. Então, amados, quando o apóstolo Paulo diz que havia um mistério oculto no Antigo Testamento, não significa dizer que ninguém conhecia esse mistério. Na verdade, no Antigo Testamento havia 3 classes de pessoas que receberam de Deus a revelação desse mistério. Primeiro, os profetas. Se você ler aí, você anote e leia depois Amós, capítulo 3, versículo 7. Vai estar escrito lá que Deus não faz nada sem revelar antes aos seus profetas. A segunda classe são os sacerdotes. Segundo Samuel, capítulo 2, versículo 18, você pode ver a veracidade desse texto. Terceira classe são os governantes, que são os reis e juízes. Nós podemos dar até o exemplo de Débora, uma profetisa. Juízes 4, versículos 4 e 5, você também pode conferir. Então, irmão Deval, quer dizer que esse mistério já era conhecido lá no Antigo Testamento? Não totalmente. Em parte, parcialmente, esse mistério foi revelado sim aos profetas do Antigo Testamento. Então, não significa dizer que eles não conheciam esse mistério. O que eles não conheciam exatamente era a estratégia, o plano, a forma que Deus iria utilizar para revelar esse mistério, que foi totalmente revelado no Novo Testamento. Mas vamos ver lá na frente. Então, amados, não significa que eles não conheciam. Eles conheciam esse mistério, mas não totalmente revelado como nós conhecemos agora.
Bom, o terceiro ponto do primeiro tópico diz assim: o mistério e os profetas da antiga aliança. Então é exatamente isso que eu acabei de falar, né? Que na antiga aliança eles não conheciam de forma total, eles não conheciam os planos, as estratégias que Deus iria utilizar para revelar esse mistério. Mas parcialmente, né, não tão claramente, parcialmente eles já conheciam esse mistério. Por quê? Porque Deus havia revelado. Só que Deus não havia revelado a forma, a maneira como esse mistério se manifestaria, né, futuramente, ou seja, na nossa era, no Novo Testamento. Amém? O segundo tópico da lição, amados, vai trabalhar o mistério revelado no Novo Testamento. No primeiro ponto nós temos aqui, revelado aos apóstolos e profetas. Por que esse mistério foi revelado primeiramente aos apóstolos e profetas do Novo Testamento tão claramente, tão evidentemente? Porque eles tiveram o privilégio de estar participando do ministério de Jesus Cristo, onde eles foram testemunhas oculares de tudo que aconteceu com Jesus Cristo, porque o mistério é revelado a partir de Jesus Cristo. Foi o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário que gerou esse mistério, que proporcionou a revelação desse mistério. Foi o sacrifício de Jesus. Então, revelado primeiro aos apóstolos e profetas do Novo Testamento, porque eles tiveram o privilégio de estar com Cristo e participar deste mistério. Tanto que quando Cristo subiu aos céus, o que aconteceu? Ele deixou conosco quem? O Espírito Santo. E o Espírito Santo começou a se manifestar aos apóstolos e profetas lá no dia de Pentecostes. Então eles tiveram o privilégio de receber o Espírito Santo e através do Espírito Santo ter a revelação desse mistério. Então é por isso que foi revelado aos apóstolos e profetas. Então eles tiveram esse grande privilégio de receber esse mistério. Amados, no segundo ponto do segundo tópico, nós temos o mistério oculto revelado. Então, que mistério é esse que a gente vem falando desde o início da lição? Que mistério é esse que foi revelado? Aqui diz assim, ó, em termos gerais, o mistério revelado é a igreja, em termos gerais. Essa revelação começa pela declaração de que o Pai idealizou tudo desde sempre e prossegue com a execução da obra de Cristo e também com a criação de uma nova humanidade, como também a união dos judeus e gentios como família de Deus e corpo de Cristo. Então, o que é esse mistério? Esse mistério nada mais é do que a revelação através de Jesus Cristo, do sacrifício de Jesus, foi quem proporcionou isso, de uma nova humanidade formada de judeus e gentios, participantes da mesma família e atrelada ao corpo de Cristo. Então, o que é o mistério revelado? É justamente essa junção de judeus e gentios, feita através de Jesus Cristo, né? Que proporcionou o quê? Uma família, a família de Deus, que faz parte do corpo de Cristo. Então, o mistério revelado nada mais é do que isso. Então, tudo isso é o quê? A igreja. Hoje nós não somos mais gentios e judeus. Não existe mais essa divisão. Hoje existe igreja de Cristo, que faz parte do corpo de Cristo. Então, nós somos unidade, nós somos a mesma essência. Tanto faz judeus como gentios, nós temos hoje o mesmo privilégio. E quem proporcionou esse privilégio foi o nosso Senhor Jesus Cristo, através do sacrifício na cruz do Calvário. O terceiro ponto vai falar da magnitude deste mistério. Aí diz assim, ó, outrora ninguém tinha ventilado a possibilidade da formação de um só povo, sem distinção de pessoa, etnia ou classe social, mas em Cristo e por Cristo, todos são um e participantes da mesma promessa. Amém? A magnitude desse mistério é justamente isso, porque
outrora, seja no Velho Testamento ou até mesmo no Novo Testamento, nenhum pensador, nenhum teólogo, nenhum historiador, nenhum estudioso bíblico, nenhum intelectual foi capaz de imaginar como seria a revelação desse mistério. Ou seja, a magnitude desse mistério, a grandeza desse mistério. Ninguém teve essa ideia de juntar judeus e gentios para a formação da igreja. Por quê? Porque não havia possibilidade, ninguém conseguia enxergar essa possibilidade dessa união de judeus e gentios, até porque eles viviam em verdadeiro litígio. Os judeus, eles subestimavam muito os gentios, eles achavam que só eles pertenciam a Deus, tinham aliança com Deus, só eles eram considerados filhos de Deus, né? Porque por conta da circuncisão e outras coisas, né? Os gentios, para eles, eram incircuncisos, então por conta disso os gentios eram muito discriminados. Então ninguém, nem pensadores, nem intelectuais, conseguia imaginar essa unidade, conseguia imaginar a formação da igreja, a formação de um único povo, a formação de uma nova humanidade através de Jesus Cristo. Então aí é que está a magnitude do mistério. Nós vamos agora para o terceiro tópico da lição, que vai falar do mistério pré-estabelecido por Deus. Então, amados, esse mistério, né, que já foi revelado, e os irmãos já sabem do que se trata esse mistério, né, que é justamente essa unidade, essa junção de judeus e gentios, formando o quê? Formando uma única família de Deus que está atrelada ao corpo de Cristo. Então, aqui no terceiro tópico, vai falar que o mistério já estava pré-estabelecido por Deus. E o apóstolo Paulo diz que são riquezas insondáveis de Cristo. O mistério agora revelado e anunciado é considerado pelo apóstolo como riquezas insondáveis. A expressão se refere às maravilhas e providência divina que estão além do entendimento humano. Então, por que são riquezas insondáveis? Porque são riquezas incalculáveis. Ninguém pode calcular a grandeza dessa riqueza, a magnitude dessa riqueza. Receber a graça divina, irmãos, é algo imensurável. Porque graça significa o quê? Favor imerecido. O que eu e você fez para receber esse presente de Deus? Deus não tinha obrigação nenhuma de promover plano para salvar a humanidade. A partir do momento que o homem caiu, Deus poderia muito bem ter virado as costas para o homem e não ter feito nada por nós. Mas Ele fez questão de pré-estabelecer um plano, isso antes da fundação do mundo, para que eu e você hoje fosse alcançado por essas insondáveis riquezas. Não só eu e você, mas desde Adão e Eva, a partir do momento que Adão e Eva caíram, até os dias de hoje, ou até o fim deste mundo, todos nós seremos alcançados por esta riqueza. Basta tão somente aderir. O homem tem livre-arbítrio para aderir a essa riqueza que Deus proporcionou ou não. Mas que é uma riqueza insondável, porque ninguém nunca conseguiu imaginar que Deus pudesse fazer isso. Deus não tem obrigação nenhuma de nos abençoar, muito menos de nos salvar. Mas Ele fez questão de pegar o seu único filho e oferecer em favor de uma humanidade podre, que não queria nada com Deus, que não tinha nada para apresentar a Deus, não tinha intenção de louvar, de adorar a Deus. Uma humanidade que só estava em pecado, só tinha pecado para oferecer a Deus. Mas apesar de tudo isso, Deus fez questão de fazer isso por nós. Então são riquezas insondáveis, segundo o apóstolo Paulo. Aqui, amados, no segundo ponto, vai falar do eterno propósito de Cristo. Aí aqui diz assim, como vimos anteriormente, o mistério desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou. O que significa que desde o princípio dos tempos,
o Criador manteve o mistério encoberto para ser revelado em tempo oportuno. E indica que Deus sempre esteve no controle da criação, para que agora seja manifestada segundo o eterno propósito que fez em Cristo. Assim, o plano da salvação que abrange o mistério da igreja e a revelação desse mistério sempre estiveram de acordo com o desígnio divino para serem executados por intermédio de Cristo. Então, esse propósito externo estava em Cristo Jesus. O terceiro ponto do terceiro tópico vai falar do plano divinamente pré-estabelecido. Então, amados, esse plano, conforme falei no ponto anterior, ele foi estabelecido por Deus antes da fundação do mundo, antes de formar céu e terra, antes de formar os mares, antes de criar os animais, antes de qualquer coisa, Deus já havia estabelecido o plano. Interessante que antes mesmo de Deus criar o homem, ele já estabeleceu um plano de salvação para o homem. Por quê? Porque Deus é onisciente, ele já tinha ciência que o homem que ele ia criar com todo amor, com todo carinho, iria pecar contra ele. Iria de encontro aos propósitos, aos planos dele. Então, antes da fundação do mundo, antes de criar o próprio homem, ele já pré-estabeleceu esse plano de salvação. Ou seja, já estabeleceu esse mistério, o mistério que foi revelado. E esse mistério nós sabemos que é a igreja de Cristo, a junção dos povos judeus e gentios. Então, antes da fundação do mundo, Deus já estabeleceu esse plano. Um plano de salvação através de seu Filho Jesus Cristo. Irmãos, o pecado de Adão e Eva não pegou Deus de surpresa. Deus não se surpreendeu, porque Deus já sabia de tudo. Mas o nosso Deus é tão amoroso, é tão cuidadoso, é tão zeloso, como Ele mesmo diz, eu velo pela minha palavra para fazer cumprir. Ele é tão glorioso, tão maravilhoso, que Ele fez questão de estabelecer um plano de salvação para uma humanidade que não merecia exatamente nada, não merecia nada, e Deus fez questão de estabelecer esse plano para que eu e você hoje tivéssemos o direito de ter a vida eterna, o direito de morar com Ele, o direito de retornar para Ele. Nós saímos do sopro de Deus, nós saímos de Deus, e para Deus nós retornaremos, porque Ele nos deu essa oportunidade. Infelizmente o homem não soube usar um atributo que Deus lhe deu, chamado livre-arbítrio, fez o que não era agradável ao Senhor, pecou contra Deus, foi de encontro aos princípios de Deus, e mesmo assim, Deus fez questão de estabelecer o plano antes da fundação do mundo, para que eu e você hoje tivéssemos o direito de ser chamado filho de Deus, filho por adoção, filho que tem os mesmos direitos, a mesma herança que o seu Filho Jesus Cristo. A Bíblia diz que nós somos co-herdeiros de Cristo. Isso, irmãos, é maravilhoso. Isso nos dá motivo para todos os dias sermos gratos a Deus por tudo que Ele tem feito pelas nossas vidas. Então, amados, eu quero finalizar esta lição. Eu fiz uma lição assim bem resumida, porque eu estou com um problema no celular. Eu estou com um problema de armazenamento. Eu não consigo passar de 25 minutos no vídeo. Eu tenho que comprar um novo celular, mas até então nós tivemos que gravar dentro dessas condições. Então foi muito resumido. Mas os irmãos podem ler em casa, meditar, pesquisar, porque tem muita coisa boa aqui dentro dessa lição. Mas eu quero finalizar dizendo que nós devemos valorizar o que Jesus Cristo fez por nós, essa unidade, essa instituição chamada igreja. Nós somos igreja de Cristo e nós precisamos valorizar isso, irmãos. Nós temos uma grande responsabilidade. Por quê? Porque o Espírito Santo agora se revela para nós de maneira tremenda, de maneira gloriosa. Então, antigamente no Novo Testamento, eles não tinham o Espírito de Deus como a gente tem agora. Então, para nós é um privilégio. Então, que Deus abençoe, que nós possamos continuar servindo a esse Deus maravilhoso
e agradecendo a Ele todos os dias por este grande benefício que Ele fez pelas nossas vidas, e é por isso que nós estamos aqui adorando a Ele. Que Deus abençoe, tenha uma ótima semana e até a próxima aula.